Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do site do Barreto. Estão bem? Como Não, é que vocês estão? sentado. Tiago Ferreira e Diogo. Tu, Diogo, estás sentado e tu, Tiago, como é que estás? Eu também estou sentado, meu. Também Já estou estou bem. bem. Mentira. Estou confortável. Não, tu achas que eu estou de pé? Eu não sou assim tão baixo, meu. Sabes Não, que mas aqui está não se tudo. discrimina. Aqui não se Está tudo discrimina. em ordem. Está tudo. É assim mesmo, é assim mesmo. Então, cá estamos nós reunidos mais uma vez para falar de um filme. O filme desta semana é Minari. É realizado e escrito pelo Sr. Lee Isaac Chung. Estes nomes vão ser incríveis. É a quarta longa-metragem do cineasta de ficção e a história é um drama sobre uma família de imigrantes coreanos que migram dentro dos Estados Unidos da Califórnia para o estado de Arkansas para terem um terreno maior, conseguirem fazer o seu próprio cultivo e assim concretizarem o sonho americano, por assim dizer. Agora, a questão impõe-se. Este filme é um ganda barrete ou não é um ganda barrete? Diogo, o que é que tens a dizer? Enfias-lhe o barrete? Ou queres toda a gente Pois, fora? nós às vezes, não é, como já mencionei há muito tempo, a expressão barrete até estava associada a algo menos bom, mas nós aqui no nosso site também gostamos de o levar para algo positivo, né? Principalmente também como no Facebook fazemos às vezes os nossos conselhos barrete. E interpretando a tua pergunta como Diogo, o filme é bom? Bernardo, o filme é bom, mas é isso. Penso que o filme é bastante positivo. Gostei muito de ver o Minari, acho que tem mensagens e tem uma premissa muito interessante. Como tu falas, essa questão dos valores familiares e o desafio que é uma família que emigra da Coreia e tem uma passagem pela Califórnia e depois chega ao estado de Arkansas. Natal a perseguir ou com o objetivo de concretizar o sonho americano, porque nós víamos que o pai desta família era uma pessoa que realmente se importava com o ter algumas posses ou poder ter um terreno e poder se afastar de tudo o que era industrial e cidade, porque acho que isso também é uma mensagem interessante. Portanto, a questão do cultivar a terra e sobreviver com isso, pois é uma das mensagens, e ele a certa altura penso que até diz isso ao seu filho David, que é o seguinte: tudo o que tu possas fazer de graça, não pagues por isso. E é muito baseado nessa premissa que toda esta história se desenvolve. Claro que com o avançado da narrativa nós vamos tendo noção do que é a química desta família, vamos percebendo a personalidade, algo peculiar desta pequena criança, o tal David. Se calhar depois também tem uma irmã e a irmã não é assim tão, não está tão em foco como o seu irmão mais novo. Sim. A meu ver, não vejo isso como uma coisa positiva ou negativa, mas pronto, é um detalhe. É o que Agora o filme em si e como tudo se desenrola, penso que consegue tocar em pontos muito interessantes, mas realmente não consigo destacar algo assim muito relevante. Minari é o título de uma planta, como nós estávamos a discutir agora ainda antes de começar o podcast, uma planta que cresce em zonas perto do rio. Portanto, esta família no seu terreno onde estava tinha um pequeno rio, e quem traz esta planta é uma avó, portanto a mãe da mãe do David, ou neste caso a avó do David, que vem da Coreia, é uma pessoa sozinha, ficou viúva relativamente cedo quando perdeu o marido na Guerra da Coreia, acho que foi na Guerra da Coreia, se não me engano. Acho que sim. E o que acontece, pronto, é que a partir de uma certa idade ela depois quis vir para a beira da filha, e a filha também via isso com muitos bons olhos, e portanto aqui também esses tais dramas, ou portanto o filme a evocar coisas que às vezes até no nosso cotidiano podemos ter esses problemas, não quero chamar problemas, mas às vezes essas como é que é dizer, esses cenários que se põem quando, portanto, a questão de lidar com os idosos e com a distância, o estar sozinho, e portanto ela vir e fazer a tal companhia à filha, e depois o marido também não achar uma ideia logo, pelo menos à primeira instância, não achar uma ideia muito positiva. Portanto, depois esses dramas Nem o David.
do que é a privacidade. Sim, mas o David, e é isso, aí está, acho que neste filme também vai ser mais interessante a parte de spoilers, porque é com certas ações ou com certos desenrolares da história que ainda, a meu ver, podemos apimentar um bocado esta discussão, porque se não for isso, sinceramente, acho que não há muito mais a dizer. Mas o próprio David tem estado, tens uma, ou Minari, retrata muito bem o que é a evolução ou os contrastes de uma personalidade de um miúdo muito novo. O David tem 5 anos, pai, 5, 6 anos. Não foge muito dessa idade. Acho que eu nem sei Não se foge dizem a muito idade, dessa acho que no filme nem é mencionada a idade dele. Não. Acho que Nem é eu, por mencionada. acaso, acho que Um mencionam. pequeno detalhe, menciono. Olha, eu não. Mas eu penso que Admito seja que não- dentro disso. mais ou menos nessa faixa etária. É uma personalidade muito. É aquele Devil and Angel, portanto, há o bom e o mau. Ele é ali um misto muito engraçado. Nesse Ele é das aspecto, melhores interpretações do filme. Acho que é é, indiscutível. mas o que é que acontece? O filme tanto Correto. foca nele, que são. O que torna o filme algo mais fácil de se ver, e às vezes até um bocadinho desinteressante, mas depois tem outro tipo de pilares que já fazem a pessoa aproximar-se mais, ou a forma como o percurso daquela família, naquele terreno, todas as dificuldades que encontram, toda a sua luta, não é? E toda a sua perseverança para com aquela escolha que fizerem, e problemas que daí advêm. O filme acho que é muito por aí, e essas mensagens vão surgindo depois com o tal problema que se causa com a mãe, ou neste caso a avó do David, a estar no seio da família, causa um incómodo para alguns, mas vem-se a revelar também um benesse ou aprendizagem até para o próprio David. Portanto, acho que tem Principalmente para o David. há esse lado mais dramático que o filme acho que o carrega bem, portanto não é um drama barato. Conseguimos tirar algumas lições deste Minari, há algum simbolismo, até pela própria planta e pelo efeito que tem, ou o efeito que tem depois vai causar ações que mexem muito com a narrativa e de um ponto de vista interessante, a meu ver. Para mim esses são até os pontos fortes do filme, mas depois, um filme de 1h45, mais ou menos, portanto anda perto das 2 horas, mas não chega. Este até, posso dizer, Bernardo, acho que foste tu ou o Tiago, mas até digo que Foi foste o tu, Bernardo. já utilizaste esta expressão 1 ou 2 vezes. Para mim, Minari é aquele tipo de filme que até acho que com menos meia hora seria um filme ainda melhor. Acho que há Ok. meia hora Meia hora? que Estás a dizer meia hora? se podia cortar, ou se calhar até mais, mas eu vou esperar pela tua Ei, intervenção. achas? Ei, estás a dizer Acho. meia hora? Meia hora. Ok. Ok. Ok, isso é Vou ver. ousado. Isso Ok. é ousado. Ok. usado, Mas mas- vamos se calhar. Queres concluir? Queres concluir? Acaba a minha primeira intervenção, Ok. portanto, dizendo que realmente o filme tem esses pontos fortes, reconheço-os, gostei de ver o filme, mas não achei um filme por aí além. Ou tendo em Ok. conta os últimos que nós já discutimos e tudo, acho que é um filme um patamar abaixo destes últimos que nós temos visto. Pronto, positivo, Ok. mas nada que se destaque por aí além. Ok. Eu assim, tirar meia hora a um filme, só assim de cabeça, por exemplo, nos filmes do Tarantino. Tirar meia hora, se calhar, às vezes não aleijava. Mas assim, no Minari, não sei. Mas eu reconheci logo que não estavas assim tão positivo pelo facto das tuas primeiras palavras terem sido. É um filme Foi bom, bom. mas... É bom, Exato. É um filme bom, mas... olha, E eu é queria positivo. perguntar... É positivo agora. O nível que nós temos tido, a meu ver, obviamente, o nível que temos tido de escolhas de filmes para falarmos aqui no podcast, penso que o Minari Ok. está um passinho abaixo. E bem. Ok. Quero-vos ouvir. Ok, e agora? Queria precisamente passar para o Tiago com esta deixa de que é o filme, achas que o filme é bom, mas ou achas Não. que o filme é bom? Nenhum dos dois. Ok, Acho que o ok, filme é muito bom ok, ou possivelmente excelente. E eu, pronto, ok, por isso, acho que há aqui uma demarcação do parte do Diogo e eu penso que estou muito mais, mas não sei, mas mais positivo relativamente ao filme. ok, E pronto, nesse sentido, este filme para mim é um bocado como até o próprio Diogo disse, que não há grande coisa assim a falar, e tu primeiramente, Bernardo, mas eu acho que é mais no sentido de que o que criticar neste filme, sinceramente, ok, porque se eu já disse isso no Pieces of a Woman, neste caso
eu acho que a questão se coloca novamente, porque o que é que nós temos aqui? Temos tudo aquilo que o Diogo disse, e bem, atenção, o que frisaste positivo sobre o filme, concordo plenamente, mas aqui neste filme nós temos um bocado de tudo, sinceramente. Temos um drama profundo, com bastante simbolismo, como disseste. Temos também traços muito engraçados de comédia, até um pouco de suspense, se quisermos ver as coisas por aí, mas eu penso que este filme é um drama muito bom, sinceramente, porque além de conseguir imortalizar portanto, o seu argumento, a sua narrativa, com toques dramáticos que te fazem, que, além de serem certeiros, te fazem querer revisitar a obra, muito sinceramente, que essa é uma das coisas que no Nomadland eu penso que faltou, e aqui não. Eu penso que aqui no Minari nós, primeiro, temos portanto, a primeira problemática que nos é mostrada é a relação entre o casal, que não está, portanto, A viver os melhores dias. Não está porque... E não é spoiler, porque é logo desde o início, não é? Sim, ele basicamente prometeu uma nova vida para a família, e percebe-se a partir de logo que portanto, a companheira dele não fica muito... entusiasmada. Não com a escolha de uma casa sobre rodas, não é? Com rodas. Exatamente. E depois há outras questões que possivelmente as condições não são aquelas que ela esperava, mas um dos grandes objetivos por parte do... Como é que ele se chama? É o Jacob, que é o interpretado Jacob pelo Steven Yeun, que é a cara do filme, não é? Sim. Ele está longe daquilo que foi em The Walking Dead, que já eu gostei do ator nesse papel determinante na série, mas aqui acho que está bastante maduro, não é? Um ator formado completamente, mas sim, continua. Sim, um bom complemento. E aqui o grande objetivo dele, penso eu, para comprar aquela casa, era para, portanto, poder cultivar um jardim que tem uma extensão enorme, e a partir daí conseguir, através desse investimento, conseguir que a família enriquecesse e ficasse muito estável. Reforço aqui uma questão que é... Portanto, eu podia, se calhar, isso se guardar para a parte com spoilers, mas há um diálogo entre ele e o filho em que eles, ele realça que eles não tinham grandes condições antes de se mudarem. E pronto, e muito dessa motivação para a mudança, penso que tem a ver com isso, pelo menos na ideia dele, do Jacob. Pronto, e além de haver a transposição para aquilo que é uma relação do dia-a-dia com filhos, e nesse sentido o drama vai muito mais para além daquilo que é a história portanto, do negócio que o Jacob quer construir, tem traços cómicos precisamente com a personagem do David, que imprime à narrativa além de uma delicadeza, por vezes, também é uma criança, não é? Uma leveza. Uma leveza incrível, que consegue pautar a narrativa através de, portanto, uns saltos de tom que, como um todo, fazem todo o sentido, a meu ver. E eu penso que, portanto, fazendo agora já uma apreciação mais global à obra como um todo, penso que no final nós temos portanto, precisamente aquilo que era necessário para entendermos o propósito e o motivo narrativo desta obra, que é um desfecho que eu penso que, pelo menos para mim, ainda que um pouco, não direi previsível, mas com um simbolismo que não é complexo. Não é o simbolismo que não é complexo, é, portanto, a consequência, o ato e efeito não é complexo, aceita bastante bem, sinceramente. E o que criticar nesta obra é a pergunta que eu levanto e que eu gostava que o Bernardo, fechando agora a minha primeira intervenção, tentasse responder. Agora servir agora um bocadinho de moderador. Não, é assim. Sim, faço uma pergunta então. Vou dizer só uma palavra e depois quero que o Bernardo também comente isso. Que, ao meu ver, não foi sempre, mas acho que o filme teve alguns momentos de
monotonia. Pronto. Podes continuar. Ok. Monotonia. Ok. Olha, giro dizeres monotonia porque, por exemplo, o que tu sentiste em relação, por exemplo, ao Nomadland, no sentido em que tu disseste que aquilo que faltou ao Nomadland tu viste no Minari, eu senti um pouco o Ele contrário. disse Eu isso? vou. É Sim, lá, estamos aqui com acho que um de vocês acusações não muito, disse. muito perigosas. Não, Eu não acho que tinhas o dito Diogo Não, não isso. eu não disse isso. comparei com o Não, o Nomadland. Tiago. Ok. Ah, Tiago, não tinhas dito. Aquilo que faltou ao Nomadland, eu encontrei Sim, aqui no Minari. sim. Pronto, Eu pronto, disse. pronto. Eu estou o inverso. Que é, eu, por exemplo, conseguia ver o Nomadland uma terceira vez e mais dificilmente voltava a ver o Minari. Ok. Pronto. Ainda que eu tenha gostado do Minari, acho que é um ótimo filme. Mas não achas, deixa-me só lançar, o quereres revisitar o Nomadland não tem mais que ver com tu continuas a sentir que falta qualquer coisa ao filme e aqui ser um bocadinho mais e aqui Mas ser um uma bocadinho Não, mais eu acho. a segunda visualização é um pouco, vai ser um pouco o espelho da primeira, digamos assim. Atenção, no Nomadland, eu não sei o que é que o Bernardo pensa, mas sei que perguntaste-lhe a ele, mas eu também tenho que responder. Que é o seguinte, tu no Nomadland às vezes se calhar podes querer rever porque tens a curiosidade ou sabes que há ali algo mais profundo que tu queres dissecar mais. Mas é Tu, isso. É o tu que eu sabes estou que a há ali dizer. alguma coisa que eu quero agarrar Não é aqui, eu quero É o que ver eu palpável. estou a outra vez dizer. Aquilo para que tentar o sentir algo Nomadland, diferente. Era o que eu aquilo que queria o dizer. Nomadland tem de espiritual e de não palpável e de jornada de personagem, eu não encontrei no Minari. O Minari revela os seus temas de forma muito evidente. Às vezes utiliza metáforas, tudo bem. Sim. Às vezes o diálogo não é não é em abundância, mas as falas são as suficientes para compreenderes a história no seu todo. O que eu acho é que tem menos substância quando comparado a um Nomadland. E essa substância se calhar provém de os temas de que fala já terem sido colhidos no passado. A questão do American Dream, se compensa ou não, já foi um tema revisto em muitos filmes. A O experiência da próprio imigração. Nomadland, desculpa interromper, mas o próprio Nomadland até acaba por ser uma crítica ao American Dream, ou neste caso um calcanhar daqueles tendo em conta o que aconteceu. Exatamente. Sim, Portanto, sim, até é o oposto, é o completo oposto, pois, é o polo oposto do American Dream, é o viver sem nada e com o espírito, com uma força de espírito e um dia de cada vez. Enquanto que o American Dream é planear o futuro com as ações do presente, mas tudo muito bem delineado e não é um estilo de vida. Ou melhor, vamos aqui evitar as críticas e colocar as opiniões, vamos concentrar-nos nos filmes. E concentrando no filme, um dos pontos fortes do filme é que, de facto, aquilo que o Jacob quer para a sua família é completamente compreensível. Quer uma vida melhor e parar de estar com a sua mulher, a Mónica, naquele trabalho de separar o sexo dos pintainhos. pintainhos, porque o pintainho fêmea, a carne do pintainho fêmea é mais gostosa do que o Que os pintainho machos. macho. Pronto. Então é perfeitamente compreensível que ele queira dar à sua família uma vida melhor e conseguir ele também uma vida melhor. E mais Agora, sustentável. e mais sustentável. Agora, até que ponto é que isso o pursue em inglês para português é ajudem-me Sim, o portanto, objetivo ou o o motivo de caminho para o caminho para Exato. A concretizar caminhada. a perseguição, por si, sim, a sim, perseguição à letra, mas a caminhada para concretizar esse sonho, o que é que ele está disposto a deixar para trás? Não Muita é? coisa. Até que ponto é que não é uma caminhada cega ou É um uma perseguição falso, cega? é um falso objetivo para a família. Mas o que tu Pronto, vês é que ele o pouco que é que deixa são para as trás. prioridades? E eles, no Desculpa, fundo, pouco deixam para trás. A questão é isso. eles pouco deixam para trás, sim, mas ali é um bocadinho, se calhar, a questão da esperança. Ele na Califórnia ele não Sim. vê a esperança e ele ali vê a esperança de algo melhor. Sim, na Só Califórnia que a só nos é esperança não dado pode ser cega. esse backup só nos é dado até por
pequenas falas, não é? Portanto, nem é muito Sim, abordado e até aí a eu jornada gosto desse deles aspecto. na Califórnia, que acho que Sim, até sim. podia se calhar dar um certo outro significado ou outra abundância ao que eles estavam ali a fazer no Arkansas. Eu não estou a Correto. dizer para estarem ali agora meia hora a falar da Uhum. jornada deles na Califórnia, mas Exato, acho que mas os a comentários forma podiam ser um como bocadinho mais ricos. são breves e são o suficientes para tu perceberes o contexto deles, do passado, e o que é que eles pretendem para o futuro. Agora, eu acho que esse ponto está bem explorado, mas é um bocadinho aquilo que tu disseste no início, Diogo. Está bem explorado, é bom. Só que não dá aquele salto para o excelente. Por exemplo, não dá, porque o drama parece-me um pouco limitado. Até porque Limitado? parece-me, sim, o drama aqui parece-me um pouco limitado. No sentido da substância. É aquilo, nós percebemos que é aquilo, é-nos mostrado, só que depois parece faltar algum apego. Não sei se a história está. Porquê? Porque a história divide-se muito entre duas dinâmicas principais. A dinâmica entre o pai e a mãe e a dinâmica entre o filho e a avó. E se me perguntas qual é que eu prefiro o do filho e da avó. Acho que dá a tal leveza e um aspecto cómico muito diferenciador ao filme. É Mas muito também é menos engraçado. pesado. É menos pesado. Acho que Mas eu retira até tenho algum caráter dramático ao filme, mas Retira. o só lado que simbólico é depois, muito bom. só que depois no final temos uma cena em específico que envolve chamas e fúria. Pronto. A Lady E on que, Fire. Temos de ir para o outro lado, temos de e passar para a que segunda parte. e que os atos do David, de certa forma, conseguem comover ou fazer sentir pelas personagens. E é E é o um dos grandes culminar, desenvolvimentos do filme. sim, Emocionais. é o culminar hum, de uma jornada ali. E onde retirem drama, acrescentem emoção. E acho que ali, nesse aspecto, está forte. Só que depois, epá, lá está, é bom, mas falta-lhe dar o salto. Falta-lhe dar um salto que eu não consigo ver no Minari e consigo ver no Nomadland. hum, e é muito o desenvolver de um tom, é muito o desenvolver de um feeling. Porque, por exemplo, tu no Minari tens ainda outro aspecto que é a religião e o peso que a religião tem no seio de uma comunidade. Quando tu estás fora de casa ou fora de um país, por assim dizer, tu É um queres refúgio. agarrar-te a algo que é familiar. É por isso que muitas vezes quando alguém vai a um país estrangeiro, em vez de provar a comida da região, vai ao McDonald's, se calhar, porque é aquela questão da familiaridade, é aquela questão da segurança. E a planta Minari funciona como um aspecto de familiaridade, mas também a questão da igreja e da comunidade que se forma numa família de coreanos que está num território estrangeiro e que quer dar-se com pessoas que tenham algo em comum com elas, principalmente a Mónica aqui, que não tem amigas e que ela vê a religião e a igreja como uma comunidade onde ela é aceite e onde ela gosta de pertencer e sente-se acolhida. E aí o sentido. Até para os filhos desenvolverem amizades, que também era muito importante. Exatamente. Isso é outro aspecto importante. E todos estes elementos, portanto, a dinâmica da avó, do pai e da mãe, do sonho americano e da religião, estão bem conectados e formam uma história que se vê bastante bem. Só que falta-lhe dar um salto ou dramático ou de impacto. Falta qualquer coisa que qualquer coisa mais interessante de dissecar. Porque esta experiência de imigração acho que está muito bem conseguida, mas acho que não é revolucionária ou não tem nada a dizer assim de novo. Acho que está muito bem executado, mas falta-lhe aqui alguma novidade ou algum Mística. enjoyment extra. Diz Diogo. Mística, aura. Sim, porque acho que se vê muito bem
É uma recomendação Sim. da minha parte, aproveito e Sim, dou-lhe sim, já sim. 3 estrelas em 4 da minha parte. É um bom filme, é um filme que eu aconselho, só que falta-lhe algum. Carece de, de alguma aura que me faça tirar-lhe o chapéu de uma forma mais intensa. Porque eu acho que aquilo que faz bem. Acho que até consegue equilibrar a monotonia com o entusiasmo. Porque por causa da questão às vezes a comédia está no primeiro plano, outras vezes já o drama, às vezes já uma mistura dos dois. Há um momento quando o David começa a sangrar, a certo ponto, é audível a reação, porque de facto nós preocupamos-nos com aquela criança, naquele ponto da história, e quando lhe acontece aquele evento menos bom, nós sentimos o impacto daquilo, porque preocupamos-nos, ou pelo menos eu senti, e acho que está bem conseguido no seu geral. É uma recomendação da minha parte, só não é uma recomendação assim muito entusiasmante. Diogo, Muito bem. queres lançar o dado da tua nota e deixar uma Sim. nota final antes de ir para spoiler? Sim, dou também as 3 estrelas. Admito que até poderia estar indeciso entre as 2,5 e as 3. Mas 2, 3 porque aí está, também sei reconhecer ou vejo, mesmo às vezes não tendo sido parte da experiência mais prazerosa, mas está bem executado. Acho que toca em aspectos muito interessantes, até mesmo na própria questão do que é a mentalidade ou a cabeça de uma criança de 5, 6 anos e ao lidar com tudo aquilo que se passa, porque, não é? Porque também não nos podemos esquecer que é uma criança que as suas origens, ao visto que o filme também assenta muito nas origens, no valor das origens e no apego do que é a casa natal, digamos assim, neste caso a Coreia do Sul, é uma criança que nunca foi à Coreia. A irmã já tinha ido, mas ele nunca foi. Portanto, até nesse aspecto é interessante. Ele saber falar tanto o inglês como o coreano, já ter vivido na Califórnia e agora está no Arkansas. Portanto, também, do ponto de vista da cabeça de uma criança, todas essas mudanças de forma que afetam. E essa tal intrusão numa comunidade, o ter amigos ou não ter, tudo isso conta, ver os desafios que a família está sujeita. Portanto, há uma riqueza nesse aspecto, não é? Sem esquecer dos outros simbolismos ou outros aspectos também interessantes da história, na forma como também aí estavam a dizer, relaciona o drama e a emoção e até alguma comédia pelo meio, não é? Como algumas partidas que ele prega à avó, mas depois agora falamos a seguir. Portanto, sim, são 3 estrelas. Esperava se calhar um bocadinho mais, mas é uma recomendação, vê-se bem. Acho que tão cedo não quero rever, mas pronto, sim, 3 estrelas é bom. É bom, pronto, é bom. É bom. É bom, É é bom, bom, mas. sim, é bom. É bom, mas não é perfeito. Entendes? Ou não é bom ao ponto pronto, dar algo, dizer Mais mais. robusto. Sim, ou aí está, nós comparamos. Eu acho que o mais fácil para nós, ou para quem nos acompanha nestas discussões, é comparativamente aos últimos filmes, não é tão robusto, utilizando a tua expressão, mas é bom. Sim, se calhar aquilo que eu e o Diogo, pelo menos estamos um bocadinho mais em sintonia, não sei, Tiago, se calhar estás um bocadinho mais E atenção, convencido pelo filme, é a questão de o filme ahm, conseguir ser mais ou menos profundo. E porquê? Porque eu acho que, de certa Mas forma, é eu uma acho que a experiência profundidade. ligeira. Eu acho que a De certa profundidade do forma, filme é uma experiência ligeira é as relações, ou pelo menos, que estabelece. tipo, não é mas desculpa ter fazer te assim, interrompido, Bernardo. Não, não, não. nós vamos querer te ouvir e se calhar aproveitas aí para dar também a Sim. tua nota e justificas, não é? E respondendo-nos, Uhum. a tua resposta é a justificação se calhar da nota. Só um toque que eu digo, também não é preciso esquecer e acho que é importante referenciar, que por ser um filme coreano, ou o cinema coreano também tem este lado mais soft, a nível de evolução narrativa. Ok. Depende dos filmes Não, coreanos que andas a ver. ok, não são todos, atenção. Não são todos. Mas Agora, sim, não, Parasita Diogo. que andei. dentro deste estilo mais dramático, é uma linha em que não tem assim grandes picos. Uhum. Os picos que Uhum. tem é sempre algo um bocado É, lado. é um Pronto, cinema, é quase um é género à parte, digamos assim. um bocado, não é como um drama europeu nesse aspecto. E nem estou a Isso falar não, isso nem estou a comparar claramente. com o americano, nem estou a comparar com o Isso americano, já estou. claramente. Entendes? É Mas foi só, uma boa ressalva. pronto, acho que é importante também não esquecer isso, ou um gajo também não pode desprezar, as pessoas não podem Não, mas desprezar estamos sempre a filmes tentar coreanos. enquadrar, não Ok, é? Não muito bem, estava à espera de um filme de ação muito bem. deste drama, Tipo não é? Tenet. De todo, de todo. Não, mas imagina. Força, Tiago. E eu agora, se calhar,
vou aqui mais direcionado para o Bernardo. Tipo, eu por exemplo, eu acho que dramaticamente este filme, e eu agora acho que fazer comparações vai ajudar, dramaticamente não consegue estar ao nível, por exemplo, do Pieces of a Woman, que tem uma carga muito mais pesada e que é espelhada para o ecrã, o que me faz dar as 4 estrelas ao Pieces, como tu deste, correto? Uhum. Sim. Muito bem. Eu penso que, por exemplo, tu disseste que o Minari carecia de alguma profundidade para dar o salto, correto? Sim. Sim. Mas, por exemplo, eu dei as 4 estrelas, por exemplo, ao Pieces, e tu também, e eu nem acho que a sua profundidade, à parte do seu sentimentalismo, da sua emoção e obviamente daquela cena inicial maravilhosa e da sua coesão como um todo, tenha. Porque eu nem acho que a profundidade, nem mesmo o simbolismo, seja por aí além ou muito maior do que, por exemplo, foi aqui no Minari. Para haver aí uma diferença de uma estrela, por exemplo. Estás a perceber? Sim, sim. Mas eu acho que aquilo que, por exemplo, o Pieces of a Woman consegue, que o Minari não, é a consistência de um tom e, uma estética pensada de forma diferenciada, e esse tom com a junção desse tom com essa estética diferenciada, acho que fazem com que o filme, o Pieces, tenha um carisma diferente enquanto filme, Mas enquanto não acho que pedaço de tem a ver um cinema. bocado com o tema. O tema, obviamente, que é mais difícil dramatizar o Minari do que dramatizar o Pieces. O Pieces é dramático per si, não é? A história é Exatamente. dramática per si, enquanto que o Exatamente. Minari é uma história de conflitos, por exemplo, de ideais, Exatamente. conflitos até certo ponto até estereótipos e de perspectivas, Sim, porque nós nós vamos até nem. falar nos spoilers que um dos pontos em que o David refere é a minha avó não parece uma avó. Porque nós Exatamente. temos a ideia de que e isto, pronto, É já muito é. engraçado. Isto, pronto, não é um spoiler. É engraçado. Não, É é engraçado engraçado. Temos de ir para Até, lá. até a temos que ir personagem. para lá assim que pudermos, porque É já verdade. podemos falar mais à vontade. Uh, portanto, deixar só a tua nota, Tiago. Sim, eu vou dar 3 estrelas e meia em 4 ao Ok. Minari, porque penso que. Eu sei que as comparações nem sempre são, portanto, o necessário, mas eu penso que só para fazer um paralelismo, tal como o Diogo disse, em questão de dizer que acha que está um bocadinho abaixo portanto, dos filmes que nós temos vindo a Que temos analisar visto. recentemente. E eu penso que a grande diferença, obviamente as histórias são completamente distintas, mas em termos de. Nem é tanto de tom, eu penso que o Minari não é tão, portanto, inesquecível em termos dramáticos, e é por isso que eu dou um bocado a questão do desconto de meia estrela. Neste caso, eu percebo a vossa questão de o tema não é revolucionário, a narrativa por si só também não, e eu percebo o porquê de vocês darem 3 estrelas. Eu, sinceramente, acho que, para mim, não houve... essa questão não foi tanto um problema, porque eu acho que consegui sentir a mística do filme Uhum. nas relações, no desenvolvimento até como os sentimentos são muito e eu estou mesmo a terminar, são muito voláteis no ser humano, em que numa situação muito péssima pode acontecer um pequeno aspecto que o torne o sentimento completamente oposto. E essa questão no ser humano, eu acho que esta história é fundamentalmente humana, porque além de tratar Correto. isso, Correto. trata, claro que não tem a profundidade humana, por exemplo, o Nomadland e o seu carisma. Mas eu penso que, como um todo, tem uma coesão que, para mim merece as 13 estrelas e meia. E pronto, e é essa a minha nota e nos spoilers vamos poder aprofundar melhor isso. Vamos deixar só a indicação de que o Barreto está em todo lado, como vocês já têm ouvido falar, podcast atrás de podcast. Este podcast pode ser visto no YouTube, pode ser ouvido nas plataformas de streaming que já são vossas conhecidas, inclusive Spotify, Google Podcasts, Anchor, iTunes,
essas plataformas que provavelmente conhecem nas melhores que eu. O Barreto tem também um Patreon, portanto, toca a aderir, pessoal, toca a ajudar-nos a conseguir dar-vos mais e melhor conteúdo, que isto é tudo para vocês. Nós gostamos muito de o fazer, mas em última instância fazemos-lo para vocês. E tendo esta nota em conta, vamos então passar para os spoilers. Até já, maltinha. Estamos de volta agora em território spoilers e parece que houve consenso. Todos achamos que o filme é muito bom, mas o Tiago tem aqui um bocadinho mais de aperitivo. Pensa que o filme tem aquele gostosinho extra. E queria te perguntar, Tiago, se isso tem a ver diretamente com a relação que o David estabelece com a sua avó, a Sonja. Ou se houve outros temas agora, ou cenas em específico que para ti elevaram o filme de uma forma mais dignificante. Sim, a pergunta foi muito bem colocada. Para mim, sem dúvida, esta relação é mais, penso que acrescenta mais ao filme em termos cómicos e em termos... Dá uma leveza que, por exemplo, a relação entre o pai e a mãe não tem, que é uma relação muito mais pesada e o tom é mais dramaticamente pesado. Não é frio, também é frio, mas é mais difícil de tu... não é dissecar, mas tu sentes aquilo, digamos assim. Enquanto que a relação que tu vês, inicialmente, a relação não é assim nada especial, porque o David rejeita um pouco, portanto, rejeita um mesmo. pouco, sim, intimidades, ao ponto de, como tu já disseste, Bernardo, dela dizer que ela não é uma avó a sério, digamos assim, não é? Pois, É uma isso que avó ele a diz. brincar. Não cozinha. Não Exato. é? Não cozinha. Não brinca, né? Como normalmente. Então, não tem cabelos brancos. E nesse aspecto, essa desconfiança, digamos assim, essa falta de receptividade por parte do David para ter uma relação normal, que, por exemplo, a sua irmã tem muito mais do que ele. Uma relação mais... Não com a sua... Não também com é uma mais muita velho. profundidade. Exato. A maturidade, nesse caso, portanto, a vir ao de cima, mas no caso, esta relação tem uma das questões, e agora em território spoiler, mais interessantes do filme, no meu entender, porque há uma evolução tremenda em tom emocional e sentimentalmente por parte do David para com a avó, e porque nós chegamos ao final do filme e percebemos que passou do 8 a 80, literalmente. Sim. E a própria, eu sinceramente vi muita mística na relação, nesta relação, precisamente por haver essa evolução e também porque há uma altura em que o David houve uma conversa da mãe a dizer que o coração dele podia acabar a qualquer momento, acabar não, Sim. parar de O bater, coração lá está, não vai bombar sangue. Exato, desculpem. E ele fica bastante preocupado, fica a pensar naquilo, e depois ele dormia numa cama e a avó no chão, ou seja, dormiam perto um do outro, e ele começa a pensar e está bastante preocupado, diz que não quer morrer, e a avó tem essa cena para mim, em termos simbólicos daquilo que é a relação e até o que se vinha a passar depois, é quase um turning point da narrativa, em termos de tom, muito sinceramente. E essa cena, quando ela o abraça e diz que nada lhe vai acontecer e que está tudo bem, penso que é uma das melhores cenas em termos de profundidade sentimental e emocional para o bem. Ou seja, que é uma cena em que tu ficas... Pá, isto foi muito bonito. E depois, na noite seguinte, portanto, passa a noite, na manhã a avó está muito estranha e supostamente tem um derrame, não é? Exato. E fica
pronto, fica com as sequelas desse derrame. Capacitada, não é? Exatamente. Quer motormente, quer psicologicamente, etc., mentalmente. E há aí um turning point, porque parece que foi dado o clique, 2 cliques, que é o neto começa a perceber que aquela avó a brincar tem uma substância muito grande da avó a sério, que vai muito mais para além das Aquilo que ela questões, faz ou exato, pode fazer, das questões materiais, os exatamente. estereótipos também que se geram, não é? Na América, Exatamente. daquilo que ele percebe como o que é uma avó. Porque Exatamente. depois também há de haver diferenças entre uma avó americana, estereotipicamente falando, e uma avó coreana, não é? Exatamente. Continua, força, desculpa. Não, mas foi o meu complemento. E ele começa a perceber, por isso é que há um clique nele, e a partir daí ele pergunta sempre: a avó está bem? Quando ela vai para o hospital, está bem? E pronto, e a irmã nem sequer pergunta, e ele está sempre a Há perguntar: uma ela está bem? preocupação, sim, que se gera. E é impressionante ver essa volatilidade e esse crescimento. Eu penso que uma da mística que o filme tem é, sem dúvida, nessa relação. Depois, na relação entre, portanto, a mãe e o pai, é uma relação que começa a ser mostrada como cinzenta, bastante. Eles discutem por tudo e por nada, até a avó diz isso. Discutem por tudo e por nada. Os filhos, quando eles discutem, fazem aviõezinhos. É pá, que está muito querido. Está Por muito acaso, engraçado. isso é um toque aqui do argumento e do senhor Lee Chung, que acho que está querido e ao mesmo tempo coloca-nos um pouco na pele daquelas personagens, o desespero que estão a sentir, não é? De ver os pais naqueles diálogos frustrantes e aquilo que eles decidem fazer. Acho que aí é um toque de inovação interessante, a forma como eles demonstram esse descontentamento Sem para dúvida. com a discussão dos pais. E Sim. disseste o argumentista, o Lee Chung, de facto, mostra que o seu argumento não é lixo nenhum, não é? E de facto, tinha que dar esta. Desculpem lá. Ok, é justo. De facto, nesses pequenos detalhes, percebe-se que o filme tem uma mística que não é tanto uma mística global, em que tu chegas ao fim e percebes que esteve lá desde o início e durante e no fim, mas é pequenos pedaços que tu vais pegando ao longo da narrativa e depois, como um todo, é por isso que eu acho que aqui se aplica bastante, que é o todo deste filme é muito mais do que a mera soma das partes. E é por isso que eu acho que estou a ver este filme um bocadito melhor do que aquilo que vocês estão a ver. Mas sim, é essa relação entre o David e a avó é de uma profundidade, tal porventura a profundidade maior, sendo que, e estou mesmo a terminar a minha intervenção, na parte final percebemos que há uma realização no Jacob, de certa forma, de que também um clique. E aí, a partir daí, penso que passa-se de uma portanto, a profundidade da relação passa de um cinzento para algo mais colorido. Portanto, exatamente, a esperança que ele tinha para a vida deles virou-se para o lado sentimental. Acho que a relação a partir daquele momento tinha de facto esperança. Também e houve o clique. As circunstâncias também foram drásticas, não é? Sim, sem dúvida. Mas não sei, eu mas não queria tocar já no final. Pois, mas não o encarei assim de uma forma tão positiva quanto isso. Mesmo acontecendo o que aconteceu, não sei se haverá grande esperança para aquela relação. Quero acreditar que sim, mas o filme deixa isso um pouco em aberto. Só para, antes de passar a bola ao Diogo, fazer referência que para ti a cena daquela conversa entre o neto e a avó foi o ponto alto dessa relação para ti, uma das cenas mais sentimentais que viste no filme. Eu gostei ainda mais na cena perto do final, quando ele vai a correr para a avó para a impedir de ir embora. Eu aí sim senti o peso daquela relação que de comédia em comédia me foi conquistando. Sem dúvida. E ali, para mim, ali é o clímax do filme. Porque para mim ali foi o ponto alto, porque eu estive muito mais investido. A minha cena foi a realização. Foi aquele turning point. Eu estive muito mais investido na relação entre o David e a Sonja do que a relação entre
os pais, portanto o Jacob e a Mónica, que acho que falta ali algum peso ou algumas um par de cenas. O Diogo quer tirar tempo ao filme, eu ainda acrescentava se calhar 5 ou 6 minutos de diálogo entre eles, só para tornar a relação mais palpável, ou então reformulava algumas cenas. De modo a tornar Sim, essa relação reformular. mais palpável. Mas Diogo, Dramaticamente. Sim, força, o que é que concordo. achas disto? Acrescentar mais 5 minutos ao filme? Não, Vais-me crucificar, não vais? não, Lá como parece. como o senhor, o Will Payton, não é? O Paul. Que Gosto anda das com a minhas coisas a cruz dizer sobre o atrás. Paul. Não, o Paul é. Quando vocês falam da comédia do filme, o Paul para mim é a comédia do filme, porque é uma personagem, é um típico americano perdido no meio do nada, o estereótipo É de maluco, pá. campónio, É maluco, maluco da maluco, religião. Sabes bem. maluco da religião, exato, Exatamente. precisamente, maluco da religião, em que tem um par de atitudes que às vezes até nem estás bem à espera que as tenha, mas tem, como andar com uma cruz atrás e percorrer um certo caminho, pronto, a digamos, prestar homenagem ao que foi o peso da cruz de Cristo, né? até ao caminho para a sua morte. É interessante do ponto de vista mais religioso, porque essa parte da religião, visto que a família também era devota ao cristianismo, tem esse lado interessante, até porque a igreja a certa altura acaba por ser um fator de união, portanto a apresentação desta família à comunidade, né, ali mais próxima, porque tu percebes que os vizinhos ali são vizinhos com alguma distância, não é? Como estamos a falar de alguns hectares de terreno, os vizinhos não é como daqui ali nas 7 metros e estás na porta do vizinho do lado, não é assim que Exato. funciona. Mas e portanto é este fator de comunidade, não é? O fator desta é uma espécie, são uma espécie de intrusos, esta família de coreanos. E um dos grandes desafios, como eu já mencionei na primeira parte, acaba por ser mesmo essa intrusão e do que é esta nova aventura por terras desconhecidas, digamos assim, ou a busca pela oportunidade e pelo ouro em terras desconhecidas. Pronto, e o Paul acaba por ser um fator, a meu ver, um bocado de comédia e às vezes até um bocado desfasado nas alturas em que aparece, as cenas em que ele aparece. Mas pronto, não é isso, não é um ponto negativo, mas pronto, também não é um acrescento muito grande. Pois. Agora, quanto ao que vocês estavam a falar, a relação, para mim, o ponto mais alto da relação entre eles acaba por ser essas ações mais particulares, como por exemplo quando ele põe a urina naquela taça e, portanto, para enganar a avó, para substituir aquela espécie de sopa que ele bebe logo pela manhã, ou que, segundo a escolaridade ou que ensinaram à avó, um certo costume, aquela planta, eu acho que não era a Minari. Não. Era Não, outra planta. era um E tinha um preparado. nome. Era um Era? preparado que ela Sim, fazia que Água de vinha qualquer das coisa. dos seus hábitos da Coreia. Qual é que era o exatamente. nome? Não, Não pois, tenho, não não é tenho fácil, presente. mas basicamente essa pequena sopa era como se fosse um elixir essencial diário que fazia com que o teu sistema imunitário fosse mais forte e se calhar até Exato. na altura em que ele é revelado que o seu problema de coração está a desaparecer, até podemos associar a esse costume, portanto a avó ter aqui um papel muito positivo ou a fazer a Muito bem diferença visto. quando vem, interfere de uma forma extremamente positiva na saúde do seu neto e portanto nesta altura já tinha a avó tido o seu episódio mais infeliz, o tal derrame. Agora, mesmo reconhecendo esse lado, e para mim esse é realmente o mais bonito nesta história toda, acho que o filme, ou o argumento deste filme, vale muito por isso mesmo, por essa salvação, no fundo, o que era visto como um problema, ou a avó às vezes vista como um empecilho, no meio daquela aventura um bocado desengonçada, né? Eles têm algumas dificuldades financeiras e tudo. E acontece isto dela chegar ali um bocado caída de paraquedas, mas acaba por ser uma espécie de salvação. E depois, retrocedendo um bocado e tendo visto o que é o avançado da relação entre o David e a sua avó, eu acho muita piada porque consegue ter essa transparência do que é a mentalidade de uma criança dessa idade para com uma pessoa que não conhece ou pouco conhece, não é? Já ouviu falar dela, mas pronto, não é a avó que estava à Exato. espera, então qual E é é a muito reação? genuíno. Exato, essa genuidade de não é tratar mal, mas ter aquelas atitudes traquinas de provocação que nem E é tem noção engraçado. de como vai cair do outro lado. E essa infantilidade muito pura é um ponto muito alto, a meu ver, Sem dúvida. neste filme. E é engraçado porque aquilo que tu disseste,
porque eles são os dois coreanos, certo? Só que o David tem uma experiência de vida norte-americana, fundamentalmente. E é interessante tu veres um coreano a receber uma avó coreana também, mas encará-la como se fosse uma estrangeira. Sim, porque ele nunca Porque a teve essa experiência de realidade vida, coreana. exato. A E irmã isso, teve, ou o pouco que teve, tu notas que já há alguma maturidade a lidar com isso. sim, mas eu acho interessante esta questão das fronteiras, como elas nos moldam e como Sim. nós vemos o outro, ah, não pelo facto de, por exemplo, neste caso, serem os dois da mesma nação, da Mas mesma pelas nacionalidade, experiências. mas têm experiências tão dispares e têm costumes tão diferentes que é isso que nos separa. É as nossas culturas e não as nossas fronteiras. E acho Sim. que neste aspecto quis interromper-te porque acho que o filme, neste sentido, faz um comentário sobre a imigração que eu não tinha pensado até então, mas que Muito bem. acresce Muito bem. qualquer coisa ao filme. Porque tu vês esta experiência da imigração não como tu ires para o país de outras pessoas e essas pessoas encararem-te mal ou bem, não de onde vens, mas pelos costumes que tu trazes por aquilo que a outra pessoa te identifica, a expectativa que a pessoa de origem tem de quem vem de fora. Sim, como aquele rapaz quando interage a primeira vez com o David depois da missa, na primeira vez que eles vão à igreja todos, ele diz, tens uma cara muito achatada. E ele diz, Pá, mas eu acho que não. É muito É isto, engraçado. nesse E depois, aspecto, olha, vou repetir palavras em coreano e tu vais-me dizer se isto. Não, palavras à toa, vais-me dizer se isto é se alguma palavra alguma em coreano. E delas, ela, ai, uma é tia, ou tio. Exato. sim, pô, essa ingenuidade, mas que está a transmitir essa mensagem É por isso que eu acho que o bastante filme é rico, pura, sim, nos pequenos momentos. essa pureza que tem funciona muito bem. E é nesses momentos que até eu consegui ficar mais contente, ou consegui realmente ficar mais espicaçado para querer ver mais. Ok? Acho que cumpre muito bem nesse aspecto. Agora, um comentário que também queria fazer, mais para o final, que vocês também já Sim, falaram, que quando ele vai atrás da avó, portanto, depois daquela tragédia toda, com muita fumarada, né? A avó anda ali meio desorientada, mas o apego que ele ganha à avó, é incrível. e é isso que, a meu ver, acaba por ser genuíno numa criança, a criança não tem uma inteligência emocional, como por exemplo já tem a irmã, e aquilo é bem patente, portanto, onde eu quero chegar o David realmente muda a sua postura para com a avó, mas ele não tem noção das consequências positivas ou o de bom que a avó lhe fez. Portanto, é desconhecido. Ele não, tu como espectador tens Percepção. esse Mas reconhecimento, ele a lá percepção, não. Pois. mas ele não tem. Isso funciona bem porque acho que está real, está bastante real, mas ao mesmo tempo também não é assim tão sentimentalmente forte como nós pensamos onde eu quero chegar. Para Nessa nós cena, é, para a criança é que não, mas não nessa é? cena, sim, mas eu também tenho a frieza de perceber, por exemplo, nessa cena que vocês dizem que vos tocou bastante, dele ir a correr atrás da avó quando a avó vai no caminho errado, eu acho que ele não faz isso intencionalmente, ele simplesmente vai atrás da irmã, ele imita a irmã, portanto é assim, Mas é querido, Diogo. ao mesmo tempo, está bem, mas ao Mas mesmo já tempo antes, já É antes, revela, querido. ó É Diogo, um já ato antes, bonito. quando ele ao está no mesmo carro, ele desculpa interromper-te, ele já vê antes, vê aquilo tudo a arder sim, e inclusive o pai foi para lá para dentro, a mãe também, e ele só pergunta: a avó, onde é que está a avó? Ele só pergunta isso. É preocupação, é preocupação. Ele tem noção da preocupação. Ele não está só a imitar a irmã, acho eu. Acho que ele a criou ali certa altura eu acho uma que preocupação pronto, alguma coisa, que sim, não é verdade. tinha no início de todo. E acho que há aí uma Portanto, evolução que o filme é A irmã provavelmente a maior mantém-se valência neutra, do mais ou filme. menos pronto, neutra. exato, a maior valência do filme é, mesmo através de atitudes mais de provocação, mas isso também é capaz de unir as pessoas, que é isso também é interessante, porque às vezes uma É pessoa pensa que esse verdade. tipo essas desavenças nunca é bom, nunca é positivo. Não, podem ser positivas, A reação dela. até O porque que há é que um tem lado eu muito beber um inocente do outro bocado de lado. urina? O que é que tem? Qual é o mal? Sim, Ela diz isso, não é? a postura dela sempre querer defender o neto, sim, ela, aí está, nesse aspecto até das minhas personagens favoritas, a avó, porque mesmo no meio da sua ingenuidade em certos momentos do filme, ou em É lidar com muito aquela porreira. realidade,
ela consegue ser bastante sábia É. na forma Mesmo como sem saber, lidar até. com as situações, mesmo sem saber, é isso. Portanto, improvisa do que é o melhor naquela altura para aquela pessoa, Por quer dizer, exemplo. para o neto, para a neta ou para a filha, ou para o, não é, como é que se diz quando a relação, portanto, é a sogra dele, a avó, mas ele para a avó é quem? Às vezes eu confundo estes nomes. A nível de parentesco. Ele Coisa. é coisa. É coisa. É coisa. Agora Até a cena da... Deste-me um break agora. Quando caiu sobre o pé dele, Sim. ela trata dele. Trata dele com... Sem pensar Sem muito água bem. em casa. Sim. Ou seja, a avó a brincar, naquele momento, revelou-se uma avó mais do que a sério, porque tratou dele e ele Sim. tem aí um momento de realização também. E agora, se me permitirem, já faço um Diogo, comentário sobre ele querer ser genro. Porra, pá. Genro. Falha. Genro Olhar aqui a pensar. É e genro. enteada, não é? Se for... Nora. Ok. Genro e Nora. Enteada é quando? Exato. Não importa. Tenho que me dar um tempo para pensar que às vezes também Isto não é bloqueei fácil. nisto. Mas uma pessoa chega lá. Relativamente ao final, eu penso que o filme... Eu gostei do filme por causa disso e eu penso que depois o final... Lá está, aquela ação... Diz Diogo. O final é trágico, portanto, porque eu também não queria deixar totalmente de fora É essa questão trágico, de quando tudo mas... começa a arder, não é? Ele perde, quer dizer, tanto trabalho, esse é o lado mais melodramático do filme, em que ele, quer dizer, tanto esforço, tanta luta, e ele acaba por perder ali uma grande, Ele questiona para grande quê? investimento. Para que às vezes tanto esforço e tanta luta? O que é importante? Mas A não economia interpretei... da família obviamente que é importante, mas Mas a o questão que é é essa. mais importante? Vale a Mas, pena perder tudo? mas eu nesse não sei aspecto, se vocês mas nesse aspecto interpretaram... eu defendo porque Eu também, essa mas até obsessão certo dele ponto. é toda em prol do bem da família e dos filhos. Mas ele não Portanto, pode não é ser ao egoísmo. ponto. Não podemos Não confundir é com egoísmo, não é egoísmo, mas não pode ser cego ao ponto de estar a lutar por algo Sim. que, se conseguir, esse algo depois não existe. Não existe. Portanto, ele não pode. Estava a começar a Neste existir até ponto aquilo não acontecer. existia. No ponto onde o filme ia parar, não existia, porque a Mónica não queria a continuar a relação com ele. E bem, porquê? Porque E bem, quando já está estava tudo cego. bem, quando está tudo bem, É o melhor marido do mundo. tudo funciona. Quando está tudo mal, ele não quer saber da família, fica Aliás, cego. Não, quer saber esse porque diálogo... está a resolver algo que é essencial para eles todos. Portanto, Mas nem se mesmo eles Mas estão está aí. cego. Mas se eles estão todos descontentes com aquilo que ele pensa que é melhor para a família toda, se calhar ele deve parar, ouvir, Exato. pensar e aí juntos definir um rumo. Tanto Claro é que que ele ele também gasta tem que água... pensar. Ele gasta a água toda de casa no cultivo. Ele está tão cego com o seu objetivo de fazer Deixa de pensar no seu Olha, bem-estar, no bem-estar da família imediato, para pensar num longo prazo que pode nem existir. posso E fazer um aí já é paralelismo? perder o norte. Posso fazer um paralelismo? Isto é o resumo da essência de Breaking Bad, em que o Walter White não faz aquilo pela família. Ele, no fim, diz que faz aquilo por ele. E E acaba por ser por aquilo aí. que ele admite. Ele admite que É. ele próprio É. também queria satisfazer o ego dele. Tá bem. E verdade. o American Dream, E é acaba por isso que o filme é tão tem rico. princípios bons, mas levado ao limite, acaba por ser uma jornada pessoal, egoísta e que não leva muitas vezes a Também. lado nenhum. Também E muitas vezes já há infelicidade. E tens N exemplos E cinematográficos. a infelicidade é incitada neste caso pela avó, porque, quer dizer, até isso, mas aí está, isso é o tal trigger Mas para ou não dar é? esse tom dramático ao filme. Não, é claramente Mas- então uma pessoa naquele estado está a fazer o que ela estava a fazer. Opa, isso é Não, só mas isso. eu vou-te explicar. Eu vou-te explicar como é que eu interpretei o final deste filme. Explica Então. para irmos para Estou curioso. recomendações. Eu não sei se vocês interpretaram assim, mas eu acho que o filme, para mim, teve esta riqueza porque eu o interpretei assim. Ela, obviamente, portanto, cria aquela fogueira e destrói as plantações. Aquilo que está armazenado não é intencional, obviamente. Ela está incapacitada só que tu ali tens algo trágico que se transforma numa resolução incrível. Pelo menos foi o que eu interpretei. Não só aquilo era o fim dos problemas entre o casal, que era ele estar cego com o seu objetivo, como a planta Minari
vai ser a partir dali o sustento daquela família. Sim, ganha outra importância. Sim, e depois leva e É depois como eu aquela interpretei. questão de ser uma planta que lhes é familiar e estar na palavra familiar, ter na sua raiz ou estar na sua família palavras, a palavra família, é se calhar evocativo das prioridades que o Jacob devia de ter, não no dinheiro e no sustento, que sim, são fundamentais, são importantes, mas há vários meios de lá chegar. E não Exatamente. podemos estar cegos e só ver uma forma de chegar a um objetivo e considerar múltiplas formas. E o facto daquela planta ser a salvação deles, É. uma planta que lhes é familiar e que conectar a família toda, até inclusive com algo que vem do estrangeiro, mas que lhes é familiar a eles, acho que acaba por ser uma metáfora interessante para culminar o filme. Sem dúvida. É por isso que eu acho que o filme merece 3 estrelas e meio. Por esta coesão toda até no final. E objetivamente a escolha para o título do filme não é em vão, porque de facto o Sim. Minari é não só aquilo que o Bernardo disse, que tem a questão da familiaridade e da família, não só salva, o final é aberto, mas eu interpreto assim, salva a família de 2 problemas. Primeiro, da relação que, isto sou eu a perspectivar, a partir daquele tenho momento... algumas dúvidas disso, mas essa tua interpretação é plausível. Sim, a partir daquele momento positiva. há ali objetivamente algo que lhes vai dar um sustento e que não vai... E que a partir daquele momento da fogueira, penso que o Jacob tem uma realização de que de facto o limite da sua cegueira acabou ali e pronto, e esse é o resultado de muitas cenas até então. E depois o segundo, que é de facto a questão da avó nisto tudo, de ser a estrangeira, é a personagem que se revela mais sábia, tal como o Diogo frisou há pouco, ao longo de todo o filme, porque no meio da tragédia há aqui uma salvação não intencional para toda a família. Não só trazer uma planta que vai dar a partir dali todo o sustento para a família real, como vai unir mais a família. Muito É bem. como eu interpretei o filme. Sim, Diogo, é uma queres visão refutar? interessante. Não, acho que vou um bocado ao encontro. Vou um bocado ao encontro. Não perdi muito tempo a pensar nisso, admito, mas acho que faz algum sentido, sim. Ou nem nestes pontos que o filme se tenta interligar e pronto, e vai. E pela genialidade do final, que eu até, logo no início da minha intervenção digo, nem acho que seja imprevisível, mas tem uma relação simbólica muito grande, por isso, é precisamente por isso que eu acho que o filme é muito bom mesmo. E não dá aquele salto para o excelente, mas acho que pronto, é isso. Acho que é tudo É bom. isso. É bom. Malta, vejam É um bom. filme. É Vejam um isso, filme. é Não, isso. também acho que todos nós concordamos em que vocês devem ver o filme aí desse lado. Muito bem. Diogo, concordas em revelar qual é a tua recomendação? Se é que já tens, não é? Não? Tiago, Não, ele para mim está, o Diogo para mim está bloqueado. Para ti também? também está. Ok. Vamos assumir que... Não, bem. Ai, não estou mesmo bloqueado, peraí. Mas estão a ouvir? A questão é que estamos a ouvir. E já estás assim há um bocado. Estás sereno. Não, ele se calhar está é? só sério. Não, e eu estou agora... Está a jogar ao jogo do sério e está a jogar muito bem. Ei, és muito craque, Diogo. Epá, as pessoas vão Nem ter que... piscas. Vamos fazer assim, as pessoas vão ter que aguentar e gozar comigo durante um bocado. E entretanto, Bernardo, Aí está muito bom. eu vou dizer qual é a minha recomendação e tu vais passar depois um vídeo de trailer da minha recomendação, porque a minha recomendação tem trailer. A minha recomendação é uma série. É uma série que eu estou neste momento a ver, mas por estar a gostar tanto, e acho que está assente em... é baseada numa obra, mas acho que está tão bem feita que já a recomendo. Muito Estou a bem. falar nada mais, nada menos do que The Man in the High Castle. O Homem do Castelo Alto, traduzido para português. Mas The Man in High Castle é mais giro. Esta obra é baseada, ou esta série, neste caso, é uma série com 4 temporadas, é baseada numa obra do Philip K. Dick, com o mesmo nome, portanto, The Man in the High Castle. Philip K. Dick foi o mesmo escritor de Blade Runner, portanto, o filme Blade Runner que nós conhecemos também foi adaptado, a sua essência, de uma obra do Philip K. Dick, uma obra literária.
E a premissa deste também no High Castle é bastante simples, mas bastante complexo ao mesmo tempo e interessante. Imaginem que basicamente os nazis e os japoneses nunca tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial, mas sim ganho. E portanto, The Man in High Castle passa-se nos Estados Unidos, em que metade dos Estados Unidos, a costa este, é dominada pelos nazis, pela Alemanha nazi, e a costa oeste dominada pelos japoneses. Havendo também uma neutral zone, portanto uma zona neutra, mas basicamente é este universo distópico de uma Alemanha nazi e também imperialista japonesa. Até agora, pá, bastante sólido. A forma como estas ideias estão a ser exploradas é muito interessante. As tramas que têm acontecido até agora, também, a meu ver, são muito entusiasmantes. A nível de elenco também está muito interessante. Tem a Alexa Davalos, que faz da Juliana Craig, uma personagem bastante... já utilizei a expressão só, mas vou dizer cativante. Cativante porque é intensa, não é demasiado... todos os focos não estão todos os focos nela, mas realmente está-se a revelar uma peça essencial que, a meu ver, era difícil escolher uma atriz melhor para desempenhar este papel. Estou a gostar imenso, não consigo revelar muito mais porque também ainda não vi e também para vocês verem. Agora, a partir da sinopse que vos fiz, espero que vejam esta recomendação na Amazon Prime. Espero que a vejam também como uma boa recomendação e realmente acho que é muito interessante. Ainda bem que é um pedaço de ficção e não verídico. Não é? É só isso que eu tenho a acrescentar. Muito bem, Tiago, a tua recomendação. Olha, o Diogo falou em Blade Runner e eu falo de Denis Villeneuve e mais concretamente do filme Enemy, que é, portanto, uma adaptação do romance O Homem Duplicado de José Saramago. Também por aqui já acho que já se justifica. Mas aqui temos, portanto, como protagonista Jake Gyllenhaal, que protagonista ou protagonistas, não é? Que basicamente é um professor de história que descobre que existe um ator na sua, portanto, na sua realidade, digamos assim, não quero entrar muito por aí, que é exatamente igual a ele. E quando ele descobre isso, começa a questionar a sua existência, começa a questionar como é que isso é possível e, obviamente, quer desenvolver, descobrir esse mistério. E temos aqui um filme que consegue criar aranhas no nosso cérebro. E falo em aranhas porque, de facto, este filme tem um simbolismo, o simbolismo da aranha, que por acaso não está no livro, mas que aqui penso que é bastante acertado, sinceramente. Temos aqui um filme que é para pensar, que é para refletir e é para perceber que, de facto, muitas vezes o simbolismo é a mística do filme, como um todo. E pronto, é a minha recomendação desta semana. Chegou-me a dar um nó ao cérebro, esse filme. Mas bem, isto é a minha recomendação. Não tem assim tantos nós para dar. É um álbum de música, uma coletânea, digamos assim, de músicas de um filme, portanto uma banda sonora. Nada mais, nada menos do que Pulp Fiction. Sim, a banda sonora do filme, que eu acho que vale a pena ouvir per si ou acompanhado com o filme. Acho Bernardo, que é posso só uma interromper? banda sonora. Força. Vamos lá só apontar para aqui os dois. Aqui está a Vamos apontar para representação. aqui. É assim, sempre esteve óbvio, não é? É uma recomendação. Estava à mostra. Mas de Exato, facto, exato. este disco é um disco muito bem disposto. Eu confio no Tarantino para escolher música. Já a banda sonora do último filme dele, do Hollywood, também foi muito interessante. E de filmes para trás, o Jackie Brown, Com Morricone também, não é? Quando sim, ele trabalhou muito com o Tarantino, não é? Sim, nos shows westerns. Mas esta banda sonora de facto é muito bem disposta, tem uns instrumentais que emanam um estilo muito próprio e que trazem memórias não só do filme como de momentos muito, muito bons na minha vida. E é um filme que de vez em quando no meu carro é certo. É um filme, não um disco que no meu carro de vez em quando é certo e nunca falha em trazer-me boa disposição. Portanto, Pulp Fiction,
a música do motion picture, como está descrito na capa do E álbum. bem, É a e minha bem. recomendação. É uma Muito bem, recomendação malta. sangrenta. de Muito certa maneira. sangrenta, muito sangrenta. Veja o filme. É também uma recomendação automática para o filme, não é? A Claro, banda sonora. claro. Estão associadas. E pronto, malta. Assim nos despedimos com mais 3 recomendações de luxo e o Minari, que aproveita-se que também se destaca aqui E eu entre nós. petrificado. E tu continuas aí petrificado e bem. E E esperamos bem, que no próximo vais para o podcast Guinness, Já tenho um estejas bocado mais mais movimento. animado. Pronto. Vou tentar. mas como qualquer coisa, Diogo, não fiques eternamente aí. E vai descansar um bocadinho. Exato, acho que é preciso. Vá, Muito bem, malta. pessoal, Até para a semana. até para a semana. E vou fazer Until 2 vezes o next gesto, main. que é pelo Diogo. Obrigado, obrigado. Vá, despetrifico-te.